desenvolvendo esse amor universal, conseguindo amar até aquela pessoa que em outro momento foi a que mais pisou na gente, né? Esse é o amor entre irmãos. Essa é a fraternidade que a gente tanto deseja no nosso mundo. E aí então, né, diante desse entendimento que nós, enquanto parentela corporais, precisamos nos transformar, né, em famílias pelos laços espirituais, fortalecendo esses laços de amor e de simpatia dentro dos nossos lares e educando aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, Kardec perguntou aos espíritos se a paternidade podem ser considerados uma missão. O que é uma missão? Missão, para a gente aqui no Espiritismo, né, é uma tarefa de uma responsabilidade gigantesca. É uma obra, é uma tarefa que vai ser capaz de transformar uma pessoa, que vai gerar grandes consequências. E quando nós pensamos na nossa família, a família é a célula-mãe da sociedade. Se hoje a nossa sociedade ela está em desequilíbrio, a gente vê tanta catástrofe, tanta notícia ruim na televisão, isso é um reflexo dos indivíduos que nós estamos formando e colocando dentro da sociedade. Isso nada mais é do que um reflexo do que acontece dentro das famílias. Daí a importância de nós meditarmos como estão as nossas famílias, né? Então, é considerado uma missão, uma tarefa de grande responsabilidade e que tem um grande impacto, é sem contestação possível uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam na senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Então, a paternidade e a maternidade, elas não são uma simples tarefa na nossa encarnação. Elas são uma missão. Assim como é também a missão do educador, né? Então, às vezes, a gente não é pai e mãe biologicamente, mas às vezes a gente desempenha essa função de educador, né? E Deus permite, então, que esses indivíduos que estão em evolução, assim como nós, encarnem na nossa família, como os nossos filhos, às vezes como os nossos irmãos, né, para que a gente possa desenvolver esses potenciais que eles trazem dentro de si. E trabalhar também aquelas questões que são prejudiciais para ele, né? E para isso, Deus permite que nós passemos por um período, que é o período da infância, onde nós estamos mais suscetíveis de colher, de receber essa influência positiva dos pais. Ou, infelizmente, às vezes até negativa. Então, nesse período da infância, é o período mais importante para que nós trabalhemos esses aspectos na educação dos nossos filhos e das nossas crianças. Porque é o momento em que eles estão mais sensíveis a acolher aquilo que nós temos para passar. Notem que uma criança ela é muito atenta a tudo que os pais fazem. Os gestos, a forma de falar, né? Inclusive as questões de comportamento. Então é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade. Porque o que acontece quando chega na adolescência? A adolescência é a fase da rebeldia, né? Então o espírito ele se mostra menos acessível, dependendo da condição dele, em receber essas informações, essas orientações. Então é muito importante que a gente aproveite esses primeiros momentos da infância para dar uma base sólida e confiável para o crescimento desse indivíduo. Porque mais tarde pode ser mais difícil, né? Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então nós vimos com a história do irmão J, através da psicografia dele, que ele se sentia muito responsabilizado pela ausência de educação moral que ele, né, não deixou ao seu filho. Né, ele se sentiu muito entristecido de ser um coautor de toda aquela situação. É claro que muitas vezes, gente, o pai, a mãe, né, a família, ela faz o possível, né, para ajudar aquele indivíduo a crescer, para ser uma pessoa melhor, para formar uma pessoa de bem.
Mas aquela criança ou aquele jovem, ele tem o seu livre-arbítrio também, né? Então ele pode, infelizmente, não se deixar influenciar sobre o aspecto positivo e crescer como poderia crescer com o exemplo dos pais. Então aí já é uma situação diferente, né? Porque a família vai ter aquela consciência de que deu tudo o que podia dar. Mas, quando nós não fazemos, nós nos tornamos responsáveis. Daí surgem alguns questionamentos importantes, né, que eu acho que essa também é uma oportunidade de autoconhecimento, né, de nós analisarmos como nós estamos. Então, vou fazer algumas perguntas aí para a gente poder ir refletindo. Tá? Quantas vezes você tem mirado nos olhos dos seus filhos para sentir-lhe as realidades íntimas? Será que nós temos dado atenção para as nossas crianças, para os nossos jovens, e tentado entender quais são os anseios deles, os desejos deles, as tendências que eles têm, tanto sob aspecto positivo quanto negativo? Né? A gente tem uma vontade muito grande de que as pessoas, as crianças, elas se deem muito bem na vida, sob o aspecto moral. E às vezes até a gente direciona elas para uma determinada profissão, e a gente quer que ela siga aquela profissão, mas não é o que aquele indivíduo quer, não é o que ele se sente bem. Será que nós estamos buscando conhecer as pessoas que estão convivendo com a gente dentro da nossa casa? E entender o que eles gostam, como eles se sentem bem, o que eles precisam? Porque às vezes a gente não se atém a isso. A gente só quer mandar e acredita que aquilo que é bom para a gente é bom do mesmo jeito para o outro. Mas cada indivíduo ele é único, né?